Ô irmãos, eu não sei quanto a vocês, algumas vezes eu já vim para a igreja quebrado. Eu queria ficar numa caverna. E eu posso até lhes dizer que algumas vezes eu só vim porque eu era o pastor da igreja. Mas de repente eu cheguei e Deus mudou. E Deus restaurou. E Deus banhou minha cabeça com óleo. Eu voltei restaurado. Porque nesta casa você encontra Deus. E onde Deus está, coisas gloriosas acontecem. Irmãos, estamos vivendo tempos muito especiais. Tempos em que Deus está permitindo que a verdade seja difundida e compreendida de maneira mais clara. Tempos em que quem antes vivia nas trevas do entendimento, agora vai poder enxergar o que antes não era permitido. Isso para que o mundo reconheça a Babilônia, ou seja, a grande confusão, o grande erro, o grande engano, a grande apostasia, e tenha a possibilidade de se voltar para perto do Salvador Jesus, de se voltar para a verdade. O Mestre Jesus nos alertou para tomar cuidado com os falsos profetas, que viriam até nós disfarçados, trazendo um engano quase imperceptível. Os apóstolos perceberam que esses falsos instrutores sairiam do meio deles. Veja 1 João 2, 19 e 20. Que o ensino deles era baseado na mesma literatura sagrada, porém usava palavras com significados distorcidos. Veja Gálatas 1,6. Palavras com cunho material, que agrada homens ao invés de agradar a Deus. Veja Gálatas 1,10. O que vemos aqui nesse vídeo é que é apenas um desses homens expoentes que tem evidência em meio a esse sistema religioso atual, distorcendo abertamente o que Jesus chamou de igreja. O que o Mestre chamou de igreja é o corpo espiritual de crentes ligados à verdadeira palavra que ele ensinou e que foram chamados para fora de um sistema religioso para formar a estrutura espiritual do verdadeiro templo espiritual de Deus, como pequenos tijolinhos, pedros, em cima de uma grande base sólida, pedra, que formam uma casa espiritual, que são justamente as pessoas que não têm medo de confessar Jesus no meio de uma sociedade hostil e ameaçadora. Leia o texto de Mateus 16 com sinceridade e diligência para entender isso profundamente. Igreja são pessoas e não um templo de pedra. Por isso, não tem como a expressão ir à igreja, vir para a igreja, fazer sentido, sem antes negar que se é a igreja. Esse líder religioso, assim como todos os outros que defendem o ensino do culto nos padrões atuais, pertencem à grande Babilônia, ao grande engano, pois ao distorcer as palavras escritas para justificar suas vontades, suas concupiscências, acabam causando uma grande confusão de significados na mente das pessoas com pouco conhecimento, algo que dificulta em muito aqueles que genuinamente estão procurando a Deus, de maneira que se tornam literalmente cegos conduzindo outros cegos. Em Mateus 7, 16, Jesus nos dá a fórmula para distinguir os que falam a verdade dos que professam a mentira. Os frutos, ou seja, os ensinos, as obras, as motivações, os resultados de suas atitudes, que geralmente colocam as pessoas como inimigos de Jesus. E para entender isso, precisamos ouvir as palavras de Jesus em João 15,14, que dizem assim: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, se permanecerdes fiéis ao meu ensinamento espiritual. Jesus deixou claro em sua conversa com a mulher samaritana, registrada em João 4, que havia chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, não mais em montes ou templos. De forma paralela a isso, podemos entender que os falsos adoradores seriam aqueles que continuassem adorando ao Pai, de forma material e em um ambiente de mentiras, ou seja, de palavras distorcidas em seu significado, como vemos no sistema atual de adoração. Eu realmente oro ao Pai
para que você que está ouvindo essas minhas palavras agora, essas palavras que eu trago para você, consiga entender o real motivo delas. Aqui eu não tenho nenhum interesse em suas posses ou em seu conhecimento, em seu reconhecimento de que eu sou alguma coisa. O objetivo único é restabelecer a visão clara de um caminho que antes estava confuso, e isso para a sua salvação e para a glória do Santo Senhor que nos dá a vida. Por isso, eu te peço que ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas, se você achar que isso é importante. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.